Minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, princesinhas do Senhor, meditem comigo em Provérbios 31, nos versículos 10, 25 e 30, onde nos diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? A força e a honra são suas vestimentas. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão. E a beleza não dura para sempre, mas a verdadeira beleza e honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. E se queremos obedecer ao Senhor, nós precisamos primeiro saber qual é a vontade dele para as nossas vidas, correto? E agora eu compartilho com vocês qual é a vontade do nosso Pai em relação à modéstia cristã. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 140, nos diz que os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. É um povo diferente, distinto, e essa diferença, minhas queridas, deve ser vista em tudo, nos nossos modos, na nossa linguagem e na nossa vestimenta também. E já no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 242, nos é dito que podemos avaliar o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que ela usa. Eu e você podemos ser avaliadas pelo tipo de roupa que estamos usando. Amadas, nós vivemos em um mundo ultra erotizado. Então, quão cuidadosa não deve ser a escolha da nossa vestimenta para que não venhamos a participar desse erotismo, fazendo também com que outras pessoas pequem. A nossa missão como mulheres virtuosas e modestas é chamar a atenção para Deus e não para nós mesmas. Agora eu pergunto, estarei eu glorificando a Deus ao usar uma roupa decotada que venha a mostrar parte dos meus seios? Estarei eu glorificando e honrando ao meu Pai Celestial ao usar uma roupa justa que mostre as formas do meu corpo? Que é o caso da calça leg e a calça jeans? Não! Definitivamente não estarei glorificando a Deus. Eu apenas estarei servindo de tentação para os homens. Isso chama-se idolatria. Eu idolatro o meu próprio corpo e quero chamar a atenção para que outras pessoas venham a me idolatrar também. Amadas, me acompanhem na leitura desse texto, onde o Espírito de Profecia nos diz lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 499, que todas as questões do vestuário devem ser estritamente observadas, seguindo bem de perto a regra bíblica. A moda tem sido a deusa que governa o mundo exterior e frequentemente se infiltra na igreja. Amadas irmãs, todas as questões do vestuário devem ser estritamente observadas, não só algumas. Nós devemos dar atenção a todas as regrinhas em relação a essa questão da vestimenta também. E existem regras que precisam ser seguidas para que nós mulheres venhamos a honrar o nosso Deus através da nossa vestimenta. E o nosso Pai, em sua infinita bondade e cuidado para conosco mulheres, nos deixou uma regrinha de ouro para cobrirmos o nosso corpo. Olha o que o Espírito de Profecia nos diz. As instruções que consideramos concordam todas em que os joelhos devem estar sempre velados, sempre cobertos, quer a pessoa esteja de pé, quer sentada, e que o vestido se deve estender o suficiente abaixo dos joelhos para atingir graciosamente a parte mais grossa da perna.
Então, minhas queridas irmãs, os nossos joelhos devem estar sempre cobertos, quer estejamos de pé ou sentadas. Vamos mostrar mais o nosso sorriso e menos as nossas pernas. Vejam esse outro texto. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado: termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Queridas irmãs, nós não queremos que as nossas igrejas sejam desmoralizadas. Agora, imediatamente, nós temos que fechar a porta contra essas seduções da moda, pois isso é um terrível pecado, minhas amadas. Vamos resgatar a moral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fechando a porta contra a moda. Agora eu quero dizer algo a vocês. Existe uma agenda diabólica, feminista, progressista por trás da moda, fazendo da mulher um objeto sensual ou uma feminista masculinizada. E essa agenda satânica tem destruído a modéstia cristã. E foi justamente uma defensora do movimento feminista em 1852, chamada Elizabeth Smith, que, descontente com o uso de vestidos, introduziu o uso das então chamadas calças turcas, tentando assim promover a igualdade entre os sexos. Mas Ellen White presenciou a entrada dessa peça masculina entre nossas irmãs e o Senhor lhe deu a seguinte mensagem: os que se sentem convocados a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma do vestuário podiam romper toda ligação com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que acompanha o movimento não pode estar em harmonia com o outro. As escrituras são claras a respeito dos procedimentos e direitos de homens e mulheres. Os espiritualistas adotam totalmente esse singular modo de trajar-se. Amadas irmãs, aquelas mulheres feministas, elas eram espíritas, e o Senhor disse que quem estivesse adotando aquele vestuário ali masculino que estava sendo introduzido no meio das nossas irmãs, poderia romper toda ligação com a mensagem do terceiro anjo. E como toda modificação prepara para uma modificação maior, em 1909, um estilista francês trouxe aí um estilo mais moderninho para as calças, desenhando então a silhueta feminina. E nos diz a história que esse foi um ato revolucionário, trazendo aí a emancipação feminina. A calça foi a maior conquista da mulher, se tornando um símbolo de poder e sensualidade. Surgindo então as mulheres empoderadas. Acontece, minhas irmãs, que a sensualidade tira de nós a imagem de Deus. E se nós não estamos refletindo a imagem do Criador, estamos com certeza refletindo a imagem de Satanás. Prosseguindo na história, em 1960, na segunda onda do feminismo, veio com a revolução cultural a criação do vestuário unissex, onde as calças definitivamente se tornaram um símbolo da rebelião feminina à sua função. Agora ela não seria mais auxiliadora e aquela que completa o homem. Agora ela seria a sua concorrente e adversária.
Desde então, minhas queridas, a calça feminina foi sendo liberada aos poucos dentro das nossas igrejas, através de um processo chamado adaptabilidade. As pessoas foram se adaptando aos pouquinhos. Aquela família que até então era tradicional passou a ser mais mente aberta. E foi assim que o inimigo introduziu a moda dele dentro da nossa igreja. A igreja aprovou, mas Deus não. Amadas, aos meus 16 anos, eu comecei a usar calça. E ela realmente assim passou a ser a peça mais importante do meu guarda-roupa. E eu usava normalmente em qualquer lugar. Mas, há 5 anos atrás, o Espírito Santo me incomodou e eu entendi que o uso da calça pela mulher, apesar de ser comum, nunca vai ser normal e nem modesto. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu sou uma reformadora do vestuário. Agora, minhas queridas irmãs, prestem muita atenção nesse texto do Espírito de Profecia, que nada mais é do que um convite ao nosso despertamento. Não brinqueis, minhas irmãs, por mais tempo com vossa própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que tendes ao vestuário. Isso leva à negligência de várias responsabilidades e mal vos achais possuidoras de uma centelha do amor de Deus no coração. Renunciai sem demora à causa do vosso desvio, pois é pecado contra vossa própria alma e contra Deus. Não vos endureçais pelo engano do pecado. A moda está deteriorando o intelecto e carcomendo a espiritualidade de nosso povo. A obediência à moda está penetrando nossas igrejas, fazendo mais que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Despertem, minhas queridas irmãs, despertem. Vamos agora, neste momento, renunciar sem demora nenhuma à causa do nosso desvio, que é justamente aí o amor ao vestuário, à moda. Agora, analisem comigo essa foto. Em qual foto a mulher se mostra mais feminina, mais modesta, mais conservadora? Com certeza é na que está de saia. E já na foto em que ela está de calça, ela está mais sensual, mais empoderada, mais moderninha, não é mesmo? Agora respondam para si mesmas: em qual desses 2 trajes você gostaria de ser encontrada na volta de Jesus? Minhas amadas irmãs, o seu corpo e o meu corpo não foi feito para ser mostrado e nem cultuado. Ele é obra-prima de Deus, é o templo do Espírito Santo. Vamos voltar aos marcos antigos e não somente defender, mas de fato viver a modéstia cristã. E lembrem-se que o traje mais importante que toda mulher deve procurar obter é a justiça de Cristo. Que Deus nos abençoe.